sei se vocês tiveram muita dificuldade. Tranquilo. Bom, eu vou fazer, não vou fazer completamente, tá? Porque na realidade é só uma repetição aqui das fórmulas, tá? Então eu vou fazer só, pelo menos a primeira linha, para vocês conseguirem verificar ali se deu certo no exercício de vocês também. A letra A, então, pedia para usar a formatação condicional para quando as notas estiverem abaixo de 5. Então, a célula deverá ficar vermelha automaticamente. Então, nós temos aqui uma planilha, né, com as notas dos alunos, português, matemática, né, etc. Então, vou fazer aqui pelo menos 2 linhas. Então, aqui tem o primeiro bimestre, o segundo, o terceiro e o quarto. Depois vem a soma, então, de todas as notas, a média e a situação. Deixa eu puxar esse aqui para baixo. E aí tinha as notas ali dos alunos, 8, 7, 8,5, 9, 4, 7, 7. Então, a soma, né? Então, eu coloco aqui a fórmula da soma, né? Arrasto, fecho parênteses, ele vai fazer automaticamente. Então, eu clico no cantinho direito inferior para aplicar, então, na próxima, também para a próxima célula. A média, também temos a fórmula, e aí a gente busca, né, as células que a gente quer a média. Vou diminuir uma das notas aqui para ficar abaixo de 5. Para a gente verificar se vai dar certo aqui a situação. Então, no problema diz que as notas que estiverem abaixo de 5, a célula deverá ficar vermelha automaticamente. Então, eu vou aplicar a formatação condicional a essas células aqui. Então, eu vou em formatação condicional, regras de realce, quando o valor for menor que 5, eu quero que fique vermelho. Então, essa seria a primeira condição, né? Use fórmula da soma e da média para calcular os totais, já fizemos. E use formatação condicional para mostrar a situação do aluno. Então, se o aluno tiver nota acima de 6, está aprovado, se não, reprovado. Então, aqui eu vou adicionar uma formatação condicional. Então, quando a nota, né? Então, quando essa célula aqui tiver um valor maior que 5, no caso eu vou usar aqui um C, né? Se a média for maior que 5, então eu vou querer que ele escreva aprovado. Caso contrário, reprovado. E vou aplicar para o próximo. Não sei se vocês fizeram assim, conseguiram fazer essa? Sim, Tranquilo? Tá. Número 2, então,
para elaborar uma planilha e habilitar a filtragem e depois fazer a classificação por ordem alfabética. Então, nessa outra aqui, eu vou criar uma nova planilha. Tínhamos nome, primeiro matrícula, né? Matrícula, nome, cargo, cidade, telefone, celular, valor da hora trabalhada e número de horas. Aqui é matrícula. Então, os números fictícios aqui. Termina 4, 7, 40. Então, esse aqui vocês teriam que fazer a filtragem, né? Então, classificar e filtrar. Então, eu poderia habilitar aqui, né? Primeiro os filtros. E aqui, então, eu classifico de A a Z, né? Então, fica habilitada aqui as outras, mas a classificação vai ser somente por nome, né? Por ordem alfabética de nome. O restante fica habilitada a filtragem. Isso era bem simples. A número 3, construa a seguinte planilha. Na coluna resultado deve aparecer a palavra lucro, se houver mais crédito do que débito, prejuízo, caso contrário. Para isso, utilize a condição D2 maior que zero no campo valor se verdadeiro, né, deve ser colocado lucro. E no campo valor se falso, deve ser colocado prejuízo. Então, nesse caso aqui, nós tínhamos uma outra planilha com o mês, crédito, débito, diferença e o resultado. Também vou fazer apenas 3 meses, só para a gente ver a questão da fórmula. Primeiro eu tenho que calcular, né? Então, esse menos esse, né? Para ver a diferença.
E o resultado, então, vai ser conforme a fórmula, né? Se o D2 ali for maior que 0, lucro, né? Se não, prejuízo. Então, se o D2 for maior que 0, vamos colocar aqui C, né? Na frente. Se ele for verdadeiro, então, lucro. Caso for falso, então prejuízo, né? Ou seja, se o valor que tiver aqui em D2 é maior que 0, então houve lucro naquele mês. Caso contrário, então, houve prejuízo. Então, o único que teve valor menor que 0 foi o mês de março, nesse caso, então, houve um prejuízo. Tranquilo essa também, pessoal? Sim, bem tranquilo. E essa aqui só tinha que assinalar, né? Quem quisesse fazer, não tem problema, mas só tinha que selecionar, então, a resposta correta, né? Um analista judiciário, né, hipoteticamente, teve que definir em uma planilha uma regra para taxar o conteúdo da célula que contivesse o texto Carlos. Então, se nós tivéssemos que fazer isso, nós teríamos ali na planilha Carlos Augusto. Outro nome aqui, só Carlos. Onde tivesse Carlos, então o que ele teria que fazer? Ir em formatação condicional, regras de realce, texto que contém. Então, se ele tivesse o nome Carlos, ele poderia personalizar aqui e dizer que ele quer taxado, né? Então, o que nós fizemos? Fomos em formatação condicional. Então, qual a resposta correta? Letra D, né? Formatação condicional. Aí ficou tudo vermelho. Então, a letra D é a resposta correta. Ok, então agora vamos para o conteúdo novo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Acho que não. Tá. Então vamos para o novo conteúdo. O que nós vamos fazer agora? Nós temos, por enquanto, uma função C, né, que permite que se faça uma comparação entre um valor que se espera, né, e o que se espera, testando se a condição ela vai retornar verdadeiro e falso. Então, por enquanto, o que a gente fez foi isso. Se nós temos aqui uma condição lógica, ela for verdadeira, então faça algo, por exemplo, nesse caso aqui, taxar os campos, né? Ou escrever a palavra lucro, né? Se ela for falsa, então escrever a palavra prejuízo. Então, por enquanto, é isso que nós temos, né? Nós temos uma condição com fórmula simples. Agora, nós vamos então entrar nas condições com fórmulas complexas. O que acontece? Se eu preciso testar várias condições, onde, por exemplo, todas as condições precisam ser verdadeiras e falsas, né, ou falsas,
ou apenas uma condição deve ser verdadeira ou falsa, né? Como é que a gente faz isso? Por enquanto, nós tínhamos uma condição simples aqui, né? Que se isso aqui for verdadeiro, então faça isso ou faça aquilo. Mas e se nós tivéssemos que testar se D4 e D3 fossem maior que zero, né? Então agora a gente entra no que nós estávamos praticando nas aulas passadas. Nós tínhamos lá, por exemplo, y maior que zero e x maior que zero. Então, nessa condição aqui, os dois precisam ser verdadeiros, né? Relembrando um pouquinho, os dois precisam ser verdadeiros porque eu tenho um e, né? Y maior que zero e x maior que zero devem ser verdadeiros para essa condição ser verdadeira. Então, nós teríamos colocar o comentário aqui. Agora, se eu quisesse testar que um ou outro precisa ser verdadeiro para a condição ser verdadeira, eu teria y maior que zero ou x maior que zero. Qualquer um desses dois sendo verdadeiro, né? Então, faz com que essa condição seja verdadeira. Então, nesse caso, eu tinha y e x, aqui y ou x precisa ser maior que zero para a condição ser verdadeira. Então, agora, é isso que nós vamos levar para o Excel. Vou deixar aqui anotado para vocês. Nós vamos levar essas condições aqui que antes eram simples, né? Por exemplo, aqui eu só tenho uma condição lógica simples para uma condição lógica complexa. Então, todas essas condições que unem, né, mais de uma expressão lógica, elas podem ser emparelhadas, né, com a função C. Então, por exemplo, quando a gente quer usar, né, testar se algo é verdadeiro e a outra coisa também é verdadeira, então a condição vai ser verdadeira. O ou é qualquer um dos dois, sendo verdadeira, a condição é verdadeira. E o não, então é uma negação. Se o que seria verdadeiro não for negado essa verdade, então, né, tem aqui uma resposta final. Aqui temos uns exemplos, tá? Nesse primeiro caso aqui, nós temos se o A2, quem é o A2? A2 é o número 25. For maior que zero e o B2, que é o número 75, for menor que 100, então essa condição vai retornar verdadeiro. Nesse caso aqui, nós podemos ver que o A2, ele é assim, maior que zero, então, porque ele é 25, e o B2, ele é menor que 100, porque ele é 75. Então, vejam que as duas expressões lógicas estão verdadeiras. Então, o retorno final dessa condição será verdadeiro. Aqui nós temos mais um exemplo com o e.
dizendo que se o A3 ele é vermelho, o A3 na verdade é azul aqui, então se ele for vermelho e o B3 for verde, se ambas as condições, essas expressões forem verdadeiras, então a condição é verdadeira. Porém, nós temos aqui azul no primeiro e não vermelho. Por isso que essa condição retornou para nós falso, porque eu tenho um falso e um verdadeiro. Agora, nesse outro caso aqui, eu tenho um ou. Então, se o A4 é maior que 0 e o B4 ou o B4 menor que 50, então a condição é verdadeira. Nesse caso, nós temos a primeira expressão lógica verdadeira, porque sim, o A4 é maior que 0 e o B4 ele não é menor que 50, ele é 75. Mas como eu tenho aqui uma das expressões sendo verdadeiras, toda essa condição retorna verdadeiro para nós. Nessa próxima aqui, de novo, eu tenho um ou. Então, eu tenho azul e verde, né? E aí, na condição, eu tenho A5 é igual a vermelho ou B5 é igual a verde. Na A5, eu tenho azul, não é vermelho, então essa aqui retornou falso. Na B5, eu tenho verde, então essa segunda expressão lógica retornou verdadeiro. Como eu preciso apenas uma verdadeira para a expressão ser verdadeira, então retorna verdadeiro. Na linha 6, nós temos a negação, né? A6 é maior que 50, o A6 não é maior que 50, mas como eu tenho um não na frente, o que era falso vira verdadeiro e por isso que a expressão retornou verdadeira. Na número 7, nós temos o A7 é igual a vermelho? Não, não é. Então é falso. Como eu tenho uma negação com o não, então troca e fica verdadeiro. Então vejam que agora nós temos comparações conjuntas, né? De duas colunas aqui, sempre duas, né, células na fórmula. Então aqui teria a descrição para vocês analisarem dessas condições, né? Então, se A2, que vale 25, for maior que 0 e B2, que é 75, for menor que 100, então retornará verdadeiro, caso contrário, retornará falso. Nesse caso, ambas as condições são verdadeiras, portanto, o verdadeiro retorna. Se o A3 é azul, né, que é azul é igual a vermelho, e o B3, que é verde, for igual a verde, então retorna verdadeiro, caso contrário, retornar falso. Nesse caso, então, somente a primeira condição é verdadeira, portanto, retorna falso, né, porque nós temos apenas um. E no ou, né, basta uma ser verdadeira para que a expressão, né, a condição seja verdadeira. Então, por exemplo, aqui, o A4 é 25, se ele for maior que 0, ou se o B4, que é 75, for menor que 50, retornará verdadeiro. Caso contrário, retornará falso. Nesse caso, né, somente a primeira condição é verdadeira, mas como o ou, né, requer apenas um argumento para ser verdadeiro, a fórmula retornará verdadeira. Então, se a gente fosse analisar somente com cada uma delas, né,
eu teria, por exemplo, aqui o A2. O A2 é 25. É maior que 0? É. Então, é verdadeiro. Eu tenho um E. B2 é 75 e é menor que 100. Verdadeiro. Então, isso aqui, a resposta final é verdadeiro. Agora, nesse ou aqui, né, o que eu tenho? O A4 é maior que 0? Sim. Então, verdadeiro. Aí nós temos um ou. B4 é menor que 50? Não, porque B4 é 75. Então, retorna falso. Como nós temos um ou, essa expressão retorna verdadeiro. Então, essas aqui também são exemplos, né, dessas aqui, só que estão descritas. Né? Podemos fazer mais umas aqui. Aqui também temos um ou. O A5 é azul, mas ele está testando se ele é vermelho. Então, falso. Né? Não é vermelho, é azul. O B5 é verde? Sim. Então, verdadeiro. A resposta disso aqui é verdadeiro, porque basta ter um verdadeiro, né? Nós estamos usando o ou. Esse aqui, nós temos uma negação. Não para essa condição. A6 é maior que 50? Não. Então, essa condição retorna verdadeiro. Então, tem que tomar cuidado com os parênteses de fechamento, né? Então, aqui eu primeiro englobo a condição que eu quero fazer. E aí eu tenho mais um parênteses que engloba, então, o E, né? E o retorno da função. Então, os argumentos verdadeiro ou falso permanecem como parte da instrução C externa. Tá? Dá para a gente substituir esse texto, como a gente fez aqui no exercício, né? Usar lucro e prejuízo, por exemplo, em vez de verdadeiro e falso. E aqui nós temos um exemplo usando datas. Então, as planilhas em Excel também podem ser testadas não apenas com valores numéricos, mas também com datas, né? Então, se eu quero testar, por exemplo, se a data de início aqui ela é maior que a data 1, né? Então, posso fazer esse tipo de teste também. Então, eu coloco CA2, né, que é a primeira data, maior que a B2, que é a data 1 aqui. Se ela for maior, então retorna verdadeiro. Como 12/3 é depois do 1/1 de 2014, né? Então retornou verdadeiro. Ou eu posso testar, né, se a A3 aqui é maior que a B2, né, e a A3, que é essa aqui, menor que C2, retorna verdadeiro. Então, nesse caso, retornou verdadeiro porque sim, a A3 é maior que B2, porque ela é 12 de março e aqui na data 1, na B2, é dia 1º de janeiro. Então, sim, é verdadeira. E o outro teste é se ela é menor que o C2. É menor porque 12 de março vem antes de 31 de dezembro. Nessa linha 4, eu estou testando se A4, né, que é essa data aqui, for maior que B2 ou se a A4 é menor que B2 mais 60 dias, né? Então, vamos ver. 12 de março é maior que 1º de janeiro? Sim.
então é verdadeiro. Então, bastando, né, uma condição ser verdadeira, essa vai ficar verdadeira mesmo que a próxima condição não retorne. Vamos ver. 12 de março é menor que B2 mais 60 dias, vai dar dia 1º de abril, né? Maio, caso mais 60 dias. Ele é menor, então verdadeiro, verdadeiro é ou, né? Um ou outro, então retorna verdadeiro. E aqui nós temos a negação. A A5 é maior que a B2? 12 de março não é maior que dia 1º de janeiro. Retornou verdadeiro, porém nós temos o não, então finaliza com falso. Aqui nós temos as descrições, né? Depois vocês podem analisar, foi o que eu falei até agora, né? Então, se A2 for maior que B2, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. 12 do 3 é maior que 1 do 1, então retorna verdadeiro. Então, depois, se vocês quiserem dar mais uma lida aqui. Aqui, então, é uma forma de avaliar a fórmula, né? Então, para mostrar o resultado da expressão, né, clique em avaliar. Então, aqui a gente consegue verificar, né, de outra forma, se essa condição vai ser verdadeira ou falsa. Então, é possível usar o e, o ou e o não para configurar os critérios de formatação condicional com a opção de fórmula, né? Quando fizer isso, você pode omitir o se e usar o e, o ou e o não por conta própria, né? Então, é uma variação. Tá? Então, a gente pode criar a fórmula e aplicar em várias células, né? Aqui, então, é como fazer isso, né? Então, a gente pode ter uma regra de formatação, também usando essas fórmulas complexas. Então, nós vamos lá em formatação condicional, nova regra, né? Então, por exemplo, vou criar aqui uma nova planilha para a gente ver isso. Então, formatação condicional, nova regra. E aí depois tem selecionar, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, eu clico aqui e aí eu posso escolher, né, qual célula que eu quero aplicar. E aí eu posso escolher aqui um preenchimento ou taxado, enfim. Então, eu quero aplicar essa fórmula a essa célula aqui, por exemplo, né? Então, eu vou usar aqui, aproveitar isso. Então, eu posso aqui gerenciar, né? Eu quero essa célula aqui. Eu vou definir um formato, né, caso ela for verdadeira. Então, eu só preciso definir, né, qual vai ser a regra. Então, se ela for maior que 60, por exemplo, ok. Então, eu vou colocar aqui 67. Então, ela vai aplicar a formatação. Então, é uma forma de gerenciar essas regras de formatação. Aqui nós temos um exemplo, né, usando as datas, então, e formatando as células, né? Se
A2 for maior que B2, formate a célula. Caso contrário, não faça nada. Então, se A3 for maior que B2 e A3 for menor que C2, formate a célula. Caso contrário, não faça nada. Se A4 for maior que B2 ou A4 for menor que B2, mais 60 dias, formate a célula, caso contrário, não faça nada. Então, a gente vai usar a condição e a formatação condicional. Bom, pessoal, agora nós temos uns exercícios, aqui um exercício para vocês realizarem em aula. E aí, vocês façam esse exercício agora e vão me pedindo ajuda, tá? Depois tem mais uma lista que a gente corrige, então, na próxima aula, que vocês podem fazer durante a semana, tá? Não sei se tem alguma dúvida até agora.